Olá meninas, tudo bom? Hoje é 8 de outubro de 2019, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso 16º dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Teus pensamentos me definem. O texto-chave está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 até o 13. E nós vamos estar lendo outros também. Irmãs, esse devocional, ele nasceu da primeira canção que eu coloquei aqui da nossa proposta Caminhada de Oração, né? Quando a gente começou, eu coloquei uma canção e eu disse que nós íamos ficar nela por muito tempo. E eu coloquei ela alguns dias seguido e hoje eu volto nessa mesma canção. Então eu descobri essa canção há uns meses atrás e desde que eu ouvi essa canção, essa frase falou muito ao meu coração: os teus pensamentos me definem. É claro que eu já tinha ouvido, né? A própria palavra do Senhor em Jeremias fala, mas o Senhor usou essa canção para trazer à tona esse devocional. Porque os devocionais, eles nascem assim, sabe, irmãs? De uma conversa com o Senhor, de uma canção, de algo que o Senhor vai trazendo. Assim o Senhor tem usado para criar esse propósito, caminhada de oração, e eu tenho amado porque eu tenho aprendido muito com o Senhor. E Ele tem firmado a palavra dele dentro de mim. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre que o que nos define é os pensamentos do Senhor, né? E depois eu quero que vocês ouçam a canção, né? O nome da canção é Abba, da Laura, esqueci o sobrenome dela, mas vocês vão ver aí no vídeo. E ela fala nessa canção, Abba, que significa paizinho, eu pertenço a ti. E na hora que ela está cantando, ela diz: os teus pensamentos me definem. E nós temos que tomar posse nesta manhã, irmãs. O Senhor quer trazer cura, Ele quer trazer alinhamento para todo o seu ser, para que você flua, para que você seja realmente quem Deus te criou para ser. Então vamos lá. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13 fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. Eu tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Essa palavra está dizendo que o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, né? Pensamentos de paz, para que dá o fim que nós desejamos. E Ele está dizendo: me busca, porque eu vou te trazer de volta para o lugar, né? Então o Senhor quer nos reposicionar a ser quem o Senhor criou a gente para ser. A gente sabe, né, irmãs, que desde criança, eu não sei vocês, mas eu tive muita perseguição nessa área das pessoas falarem coisas para mim, das pessoas próximas, parentes, sei lá, tantas pessoas que o inimigo usava para lançar palavras para que danhasse a minha identidade, né? E eu tive que aprender muito cedo eu tive que aprender com o Senhor. Como eu conheci o Senhor ainda muito nova e graças a Deus eu descobri esse segredo de conversar com o Senhor o tempo todo, de colocar tudo diante dele. Então, pela graça e infinita misericórdia dele, ele foi me ensinando pessoalmente sobre essas coisas. E eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu quero contar alguns exemplos ou um exemplo meu para que vocês compreendam, né? Eu era uma menina, eu sempre fui uma menina bem tranquila, assim. Eu sou espivitadinha no falar, né? Eu falo igual uma metralhadora, mas eu sou muito da paz. Mas é muito da paz. Minha mãe dizia: o rio pode correr para cima, correr para baixo, que para ela tanto faz. Então eu sou muito tranquila. E eu também sou uma pessoa mais devagar, né? Eu não sou uma pessoa elétrica e que consegue fazer muita coisa, aquela pessoa. Hoje eu sou um pouco mais, porque depois que você vira mãe, né? Quem é que não ganha
um choque de eletricidade, né? Mas a minha natureza é muito, muito tranquila. E devido a isso, vocês lembram, né, que a gente estava falando ontem, que os irmãos de José... vou parar aqui, mas eu vou voltar, tá, irmãs? Vocês lembram que ontem, quando nós estávamos falando de José, tinha um sonho de Deus na vida dele, mas os irmãos dele debochavam dele? Lá vem o sonhador, né? Satanás, irmãs, ele sabe que você nasceu com um propósito. Ele já sabe, ele não sabe tudo da sua vida, mas ele sabe alguns pontos, ele já saca qual é os pontos positivos. E o inimigo, essas setas que a gente recebe desde a infância, você pode observar que elas vêm para matar um dom seu, para paralisar uma qualidade sua. Então José, quando ele estava ali sonhando e que ele resolveu contar o sonho, né? Ele sonhou literalmente, ele resolveu contar o sonho, os irmãos começaram a debochar. Lá vem o sonhador. Mas para Deus ele não era um sonhador, para Deus ele era um governador. Então comigo aconteceu isso, né? Desde criança, devido a essa qualidade, mas que não era reconhecida como qualidade, né? De ser tranquila, de não apavorar com as coisas, de ser pacata, de fazer as coisas mais devagar, porém eu fazia o que precisava fazer. Eu comecei a receber alguns rótulos, né? E também no meio do caos, eu já falei que eu passava muita dificuldade, no meio do caos, eu era cuidadosa comigo mesmo, eu fazia aquilo que dava, eu cuidava de mim, e isso trazia uma fúria nas pessoas, eu podia sentir uma ira, uma raiva, e muitos começaram a colocar os rótulos, né? Que você é preguiçosa por ser mais lenta, você é metida, né? Você é muito snob, você é muito... Eu não sei, sabe? E praguejavam muito. E aos 12 anos eu comecei a trabalhar, irmãs. E trabalhei de empregada, ajudava minha família, pegava o dinheiro, dava metade do salário para minha mãe e ajudava ela com várias outras coisas. Levava ela no médico, chegava do trabalho, tinha que limpar a casa, sempre a gente aprendeu muito cedo a ter tarefas em casas, e depois eu tinha que estudar, né? E eu sempre gostei de ler, sempre gostei de me cuidar, e sempre gostei de ir para a igreja, e gostava de estar em comunhão, e seja na igreja, ou seja com os amigos, com os vizinhos, enfim. Então eu tinha que ter essa dinâmica toda desde os 12 anos. Mas mesmo assim, eu não estou falando aqui, né, mal da minha mãe, porque não é só minha mãe que era usada com essas palavras, e hoje a gente já fui curada, perdoada, e aliás eu nunca deixei muito que isso entrasse dentro do meu coração, mas eu ouvi essas palavras, né, você é preguiçosa, você é metida, e aí praguejavam muitas coisas. Enfim, chegou um dia que você sendo criança e você fazendo tudo isso, né, ajudando a sua família, eu via que eu era muito além do que as crianças, as adolescentes da minha idade, que muitas vezes não fazia nada, né? E um dia eu falei com o Senhor, Senhor, poxa, eu trabalho de empregada desde os 12 anos, será que eu sou preguiçosa? Por que as pessoas falam isso, né? Porque às vezes não era só uma pessoa, né? O diabo, ele usa outras pessoas para te ferir. E eu coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, será que eu sou preguiçosa? E o Senhor falou assim comigo, filha, você acha que uma pessoa preguiçosa, ela trabalha todo esse trabalho que você faz? Você tem que saber o que é realmente uma pessoa preguiçosa. E o Espírito Santo falou comigo que não era, que eu não deveria aceitar aquelas palavras, né? E que eu deveria continuar caminhando naquilo que Deus estava me dizendo. E muito cedo, o Senhor me ensinou também, irmãs, que quando você é rotulado, você tem que ser parceiro de Deus para você quebrar esses rótulos e você caminhar ao contrário do que estão te chamando. Porque o que acontece muito é que as pessoas abraçam os rótulos e às vezes elas se revoltam e elas se tornam realmente aquilo que o rótulo está dizendo. Né? Às vezes tem um rapazinho, um menino, e ele fez alguma coisinha errada, e os pais ou amigos ou alguém começa a chamar
esse menino não presta, esse menino é um vagabundo. E ele cresce e vira um vagabundo. Mas isso sempre me indignou no meu espírito. Por que as pessoas fazem aquilo que estão dizendo que elas são, e dentro de você sabe que talvez você não é, ou que foi um erro, ou que é algo ainda que você está aprendendo, é algo ainda que você precisa trabalhar, né, na sua vida? Então eu não entendia isso. Quantas moças, irmãs, que ouviram, né? Ah, você tá igual uma prostituta, você vai ser mãe solteira, e a pessoa vai lá e faz. Vai lá e faz exatamente aquilo que o inimigo queria que ela fizesse. Porque, na verdade, esse é o plano de Satanás. Ele nos rotular para que a gente se torne aquilo que ele quer que a gente seja. E não aquilo que Deus declarou para nós. Então, o Espírito Santo está dizendo aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E por que eu estou entrando nesse assunto? Por que eu estou fazendo esse devocional? Para que você pare nesse dia, enquanto você ouve o devocional, o Espírito Santo vai trazer à mente aquilo que você ouviu. Eu ouvi muitas coisas. Eu estou contando essa experiência da preguiça porque era algo que o povo ficava irritado, né? Que menina tranquila é essa? Que menina que consegue fazer as coisas que tem que fazer, mas continua ainda nessa paz, nessa tranquilidade, se cuida, mesmo em meio à dificuldade, ela não perde a paz. E isso o inimigo usava para tentar me ferir e me indignar. Me indignar não, né? Me paralisar. O Espírito Santo é que usava a palavra dele para trazer uma indignação santa no meu espírito. Bom, deixa eu ler Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci. Antes que você saísse da madre eu te consagrei e eu te constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar você irá, e tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Pois depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. Irmãs, o Senhor, no comecinho do chamado de Jeremias, Deus disse para Jeremias: foi eu que te criei, Jeremias, você vai ser um profeta. E ele disse: eu não sei falar. E Deus tocou na boca dele e Deus disse para ele: não fala mais isso. Não fala mais isso. Hoje eu ponho na sua boca as minhas palavras. Deus pôs na boca de Jeremias, irmãs, a palavra do Senhor, tanto para ser liberada como profeta que ele era, mas para ele entender e declarar sobre a vida dele. E nesses dias, especialmente nesse dia, o Senhor quer tirar os rótulos da sua vida. Seja qual for, irmã, eu não sei. Só o Espírito Santo vai trazer a sua memória, né? Seja um rótulo, seja um defeito que alguém falou, que te feriu, que te guardou, e você começou a ter até conflito com a sua identidade. Será que eu sou isso mesmo? Né? Então, assim, o Espírito Santo quer colocar dentro de você as palavras dele. E você começar a declarar sobre você mesmo. Não aceite palavras negativas que os espíritos malignos traz sobre a sua vida. Se eu fosse viver, irmãs, tudo que eu ouvi na minha adolescência, eu teria uma vida absurdamente desgraçada. Eu me lembro uma vez, irmãs, que eu ouvi, não foi da minha mãe, tá? Quero deixar claro aqui. Mas eu ouvi uma palavra que dizia assim: eu vou ter o prazer de te expulsar daqui grávida. E eu era adolescente, só que eu levava essas palavras para o Senhor. Eu dizia: Pai, guarda a minha vida, guarda o meu coração. E eu lembro que a minha mãe, ela tem uma frase que ela dizia assim: não dê gosto a eles. Ela sempre falava essa palavra. E eu aprendi isso muito cedo. E hoje eu quero que vocês, mulheres, tomem posse disso. Não dê gosto para aquelas pessoas que, infelizmente, né, não tenha raiva dessas pessoas, não. São pessoas que, às vezes, tão feridas também, que são usadas pelo inimigo e que, às vezes, falam coisas sem pensar. Mas não dê gosto ao inimigo que está usando a boca dessas pessoas.
Mostra que o seu Deus é maior na sua vida. Se junte ao Senhor e diz: Pai, eu quero ser aquilo que o Senhor determinou que eu seja. Trabalhe a favor da sua vida. Não é, é verdade, você acha que eu vou fazer isso? Vai lá e faz, né? Porque eu tenho visto muitas pessoas, eu conheço gente aprisionado, com uma vida completamente destruída, com uma vida completamente, nossa, assim, lamentável. E eu já conversei várias vezes com essas pessoas e diz: sai dessa, não fica ouvindo o que as pessoas estão falando de você. Mas a pessoa falou que eu sou assim, eu vou ser mesmo, que agora a pessoa vai ver como é que vai ser, né? Às vezes isso acontece no casamento. Você, às vezes, sem querer, falou algo pro seu marido e ele se torna aquilo que você falou, né? Talvez você diz: você é muito lerdo. Ou você diz: você é muito parado. E, às vezes, irmãs, a boca... Olha, vamos vigiar com a nossa boca. Porque, às vezes, esse marido já ouve isso desde criança. Talvez ele já ouve isso desde criança. Porque o inimigo, irmãs, ele não vai parar. Não é, por exemplo... Não é só quando você é criança que você ouve essas coisas e já lançou a semente do mal. Ele sempre vai vir. Uma vez ou outra ele vai vir. Por isso nós temos que estar firmados na palavra de Deus. E quando eu casei, né, que eu estava pedindo ao Senhor quais experiências eu posso contar, né, o que eu posso contar. Mas quando eu casei, eu voltei a estudar, né? Porque quando eu casei muito nova, então eu tinha que continuar o estudo e eu voltei a estudar no segundo grau. Eu estudava à tarde. Nós estávamos ainda, né, recém-casados. E um dia eu sempre gostei de dormir muito, né? Essas qualidades, irmãs, essas tranquilidades é que faziam com que as pessoas diziam isso, né? Da preguiça ou da mitidez e tal. Então eu sempre gostei de dormir, mas é lógico que eu durmo quando eu posso, né? Se eu tenho que levantar cedo, eu tenho que levantar cedo. Eu sei das minhas obrigações, mas se eu posso. E hoje eu entendo que eu não devo nada a ninguém e eu vou lá e faço mesmo, né? Mas naquela época, jovenzinha, você ouve algumas coisas que te traz conflitos. E o meu marido um dia falou pra mim assim: vou te falar uma coisa, você não leva a mal, não? Eu fico um pouco preocupada, eu percebi que você gosta de dormir, né? E eu fico preocupada, e se um dia, né, você precisar levantar cedo, como é que vai ser, né? Mas só que aquilo foi uma seta, sabe? O jeito foi uma seta. Eu fui pra escola naquele dia, era uma sexta-feira, e eu expliquei pra ele, falei: olha, eu gosto de dormir, mas eu sei levantar cedo. Eu trabalhei desde nova, eu trabalhei em fábrica que eu tinha que estar lá às 7 horas da manhã. Não tem nada disso. Eu estou dormindo nesse momento porque eu estou trabalhando, porque, né, não é o momento e tal, mas... E aí eu fui para a escola aquele dia. Naquele dia aquela afronta, eu orei, entreguei ao Senhor, perdoei. Falei: pai, eu não... Só me conhece, né? E eu passei, me deu vontade, eu estava lá na hora do recreio, me deu vontade de passar na secretaria. Eu estava até com uma amiga minha, ela está aqui no grupo, não sei se ela vai ouvir o devocional e se ela vai lembrar disso. Uma menina, jovem menininha, né? Essa minha amiga era mais nova que eu. É mais nova que eu. E ela falou, eu falei: eu vou ali na secretaria, eu preciso perguntar uma coisa, eu tô querendo mudar para de manhã. Ela falou: eu também vou, acho que eu também quero. E chegamos lá, a gente perguntou. Eu perguntei: tem vaga para de manhã? Ela falou, acho que tinha umas 2 ou 3 vagas. Ela falou: tem 2, 3 vagas. E a gente resolveu, eu falei: eu quero. Ela falou assim: então segunda-feira você começa de manhã. Cheguei em casa, não contei nada pro meu marido. Quando foi de manhã, na segunda-feira, o relógio despertou às 5h45, porque eu pegava as aulas às 7 horas. E ele assustou, né? Naquela época ele falou, ele não estava trabalhando também ainda, porque ele estava, né, ele morava aqui, mas estava lá no Brasil. Ele falou: mas o que é isso? E eu levantei, comecei a arrumar, fazer o café. Ele: que é isso? Onde é que você está indo nessa hora? Eu falei assim: eu agora estudo de manhã. E ele levou um susto e eu falei assim: porque quero mostrar para você que eu não tenho problema de levantar cedo. E ele foi pedir perdão, olha, eu não falei por mal, né, e tal, mas eu terminei todo o meu segundo grau, irmãs, estudando pela manhã. Eu aprendi isso assim, eu aprendi que quando o inimigo vem com uma seta, não vem com seta pro meu lado não, porque eu vou romper.
Não vem com seta com o meu lado, não, porque eu vou sair da cisterna que estão colocando o sonhador e eu vou cumprir o propósito. Então, eu aprendi que as setas, eu devolvo elas, eu coloco nos pés do Senhor. E eu não faço na minha força. Eu faço, Pai, o que eu faço nessa situação? Eu tenho certeza, irmãs, que o Senhor vai falar com vocês nesse dia. Porque tem muitas mulheres aprisionadas nos rótulos. Rótulos que vieram desde a infância. Rótulos que depois do casamento continuaram. E eu vou te dizer, porque você tem permitido. Vamos ler, irmãs, para a gente entender. Tem vários homens da Bíblia tiveram títulos que Deus, né, os títulos que Deus colocou nele. Nós lemos outro dia sobre a vida de Daniel, e eu quero ler aqui agora Daniel capítulo 10, versículo 11 e 12, fala assim: quando o anjo apareceu para Daniel, né, depois que ele estava ali naquele propósito de oração e jejum, ele apareceu e disse, capítulo 10, vamos ler o versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs de pé sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Olha o título que Daniel tinha. Olha como ele era conhecido no céu. Olha como o anjo chegou perto dele e disse, Daniel, homem muito amado. O anjo sabia que ele era muito amado. Como você é conhecida no céu, irmãs? Vamos trazer para a terra os nossos títulos que Deus tem para nós. O nosso nome. Você tem um nome, você tem um propósito e você tem um destino. Você precisa alinhar esse nome com esse propósito e com esse destino. Igualzinho foi com José. José alinhou o nome dele com o propósito, com o destino. O nome que Deus deu para ele, né? Eu não vou falar do significado de nome, essas coisas, que nós vamos ter um outro devocional sobre isso, mas Daniel alinhou. Não, eu não sou um sonhador, né? Tudo bem que ele era um homem que sonhava, mas ele não era esse sonhador dessa maneira que eles estavam debochando dele, como se fosse um fanático, um lunático, sei lá, né? Ele sabia, eu sou um governador. E quem me define são as palavras do Senhor. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando vocês ouvirem essa canção, cantem a todo vapor, cantem com voz alta. Teus pensamentos me definem, não só as palavras das pessoas. E tentem mudar, irmãs, porque de repente também, não estou aqui dizendo que de repente a pessoa aqui tem... Você sabe que as pessoas, às vezes, elas entendem as palavras tudo errado, né? De repente as pessoas entendem, então tudo que falam de mim é o diabo. Não, às vezes a gente tem que parar e avaliar, né? Talvez estão chamando a gente de mulher que fala demais, ou mulher briguenta, mulher rixosa, mal pagador. Avalie, você é aquilo? Não. Então abre mão daquilo. Você está começando a ser aquilo? Então transforma aquilo, né? O que mais que nós vamos dizer aqui? Abraão era conhecido como amigo de Deus, era conhecido como o pai da fé. Então, como que você é conhecido? Como é que o céu te conhece? Né? Então, tome posse hoje daquilo que Deus fala sobre você. Para finalizar, vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 15, que fala um diálogo de Pedro com Jesus, e a gente vai fechar esse devocional com essa palavra. Mateus capítulo 16, versículo 15. Mas vós, continuou Jesus dizendo, quem que vocês diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Irmãs, esse diálogo é tremendo, esse diálogo é revelador, né? Jesus estava ali conversando com os discípulos, porque muitos diziam que Jesus era a reencarnação de João Batista, a reencarnação de Elias, a reencarnação de Jeremias. Mas Jesus falou com os discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Simão, tomado pelo Espírito Santo, na época, né, o nome dele era Simão, tomado pelo Espírito Santo, ele disse: você é o Filho de Deus, você é o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: você falou a verdade, foi o Espírito que te revelou, mas eu vou te dizer quem você é. Você é Pedro, porque você é forte, você é como uma pedra, e eu vou edificar a minha igreja sobre você. Vocês querem saber realmente quem você é? Tenha comunhão com o Senhor. Tenha comunhão com o Senhor. Cresça em conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz: prossigamos e cresçamos em conhecer a Deus. Cresça em conhecer a Deus todos os dias. E quanto mais você conhecer Ele, mais você vai conhecer quem você é, quem realmente Ele criou você para ser. Tá bom? Irmãs, quando eu aprendi isso, a ouvir de Deus sobre o que estavam falando de mim, eu aprendi muito nova, mas sem esse entendimento assim da palavra. Eu não conhecia essas palavras de Jeremias, eu não conhecia nada disso aqui, né? Eu tinha 12 anos, né? Mas quando há uns anos atrás, né, uns 9, 10 anos, eu conheci um ministério chamado, um ministério e um curso de cura interior, que eu quero deixar aqui para vocês o nome. O curso chama Veredas Antigas. É um curso de cura interior da Universidade da Família. Isso é um curso que as igrejas podem adotar, né? Vão lá como é que fala? Os facilitadores, as pessoas que vão levar para a igreja, ensinar os líderes a ter aquele ministério ali, é um ministério de cura interior. E uma das coisas que eles ensinam no ministério de cura interior, porque quando a gente vai passar por cura interior, a gente começa a lembrar tantas coisas terríveis que muitas pessoas viveram, né? Mas eles ensinaram uma coisa que eu aprendi e levo para a vida toda. O que Deus diz a respeito desta situação? Tudo que vocês passarem na sua vida, desperte sobre isso. O que Deus está dizendo daquela situação? Pai, olha o que eu estou passando. O que o Senhor diz a respeito disso? E desde que eu aprendi isso, é transformador, é muito poderoso, né? Então é igual quando Deus falou com Jeremias. Jeremias falou: Senhor, eu não sei falar, não vai dar certo isso. E ele falou: não é isso que eu vejo em você. Você vai ser um profeta. Ele ouviu o que Deus falou. Os homens de Deus aqui ouviram o que Deus falou. Eu fico imaginando se Daniel fosse um homem carente, se ele não fosse curado, se ele não soubesse quem ele era. Eu acho que na hora que ele ouvisse que ele era um homem amado, ele ia ficar tão feliz, tão talvez, né, deslumbrado, que ele talvez não ia receber as outras mensagens que o anjo veio trazer, a mensagem tão importante, que ele ser amado é importante, mas na verdade na palavra de Daniel ali, ele ouve isso mais de uma vez, eu não lembro com certeza quantas vezes, mas ele ouve isso mais de uma vez. Os anjos, quando vinham falar com Daniel, já vinha dessa maneira: você é um homem muito amado. Então como que você é conhecida no céu, irmãs? Será que você é conhecida como uma mulher rixosa? Né? Não abrace os rótulos, não. Os rótulos que o mundo tem colocado sobre você, não. Entrega para o Senhor e começa a abraçar a identidade que Ele tem para você. Tá bom? Perdoe, porque se você não perdoar, você está dando a legalidade para aquelas pessoas que te rotularam ter autoridade sobre a sua vida. Perdoa. Sabe quando Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? É assim. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Abre mão da dor,
né? Porque às vezes as pessoas ficam ali lambendo a sua própria ferida. Ai, mas falaram isso de mim. Ai, mas foi minha mãe, foi meu pai, foi meus irmãos, foi quem eu amava, foi meu marido. Abre mão disso, irmãs. Deus é maior que tudo. Ele, quando ele fala, acabou, né? Vamos abraçar aquilo que ele fala, não o que os outros estão falando, tá bom? Bom, eu vou fazer a síntese do dia e que o Senhor continue falando no nosso coração. Ele quer trazer um alinhamento, tá bom? Do seu nome com o seu destino, com o seu propósito. Por isso nós estamos aqui nesses 70 dias aonde a gente está buscando esse alinhamento. Tenha intimidade com Deus. Você saberá, se você tiver intimidade com Deus, você vai saber como é que Ele te chama. Só Deus te define, mais ninguém. Outro detalhe que eu estava me esquecendo, mas agora é muito importante, é sensacional esse seminário de cura interior, Veredas Antigas. No final do seminário, eles te dão um papel escrito o significado do seu nome. Irmãs, é fantástico, é fantástico. Não é significado do seu nome, sabe esse significado que está aí na internet? Não, não é isso. É um significado que Deus mesmo, com a equipe de oração, de intercessão, entrega para eles esse significado. Eu não sei como, mas é maravilhoso. Quando eu recebi o meu, foi de muita cura, confirmou tudo que Deus já vinha falando e confirma o que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Então, assim, se você tem oportunidade, pesquise na sua igreja, na sua cidade, aonde tem esse seminário. Não é nada caro, irmã, não é nada para ganhar dinheiro. É realmente um ministério muito sério, muito cheio do Espírito Santo. E eu amei participar disso. E chama Veredas Antigas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de ouvir a canção e desfrutar dessa cura que Deus está trazendo para vocês, tá? E também vigiem. Não seja boca do inimigo na vida das pessoas. Não seja boca do inimigo na vida dos seus filhos, na vida de qualquer pessoa, na vida do seu esposo, tá bom? Eu sei que nós casados, às vezes a gente fica meio nervosinho, fala algumas asneiras, mas vigia nisso aí, né? Seja palavra, seja uma profeta de bênção na vida da sua família, na vida daqueles que você conhece, né? Não fira os outros da maneira que você foi ferida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.